caramba, como essas vozes são chatas. Elas ficam falando faniquia, fabroquia, tiracológica pura. Mas eu não consigo entender como elas conseguem falar tanto. Eu não consigo nem pensar tanto. Como elas conseguem ser tão persistentes? Aí eu fico pensando, nem, nem o mestre Severino consegue um caipira que fala tanto assim, que faz piada, que... talvez seja preconceito meu. Mas é o que aparece nos filmes, né? Eu se baseio nos filmes. Não vivi muito assim a vida real. Eu gostaria de sair mais. Eu gostaria de conhecer o mundo. Mas com o meu problema fica difícil. Aí elas ficam persistindo, ficam matutando, ficam batendo na tecla. Nossa, cara. Eu convivo bem com a esquizofrenia, mas... eu vou te falar. Essas vozes são chatas. Agora eu vou te falar outra coisa. Não é porque eu sou esquizofrênico que eu sou burro. Esquizofrenia, até eu acho que, dependendo da esquizofrenia, pode trazer até coisas boas. Dependendo da esquizofrenia. Não sei se eu tô sendo totalmente controversa da ciência. Talvez seja o tempo que eu fico em casa que me dá tempo de reflexão. Não falando que eu sou um gênio. Se eu fosse um gênio, eu teria uma vida melhor, teria uma casa melhor. Saberia me virar. Outra coisa, falando em se virar. Saber se sustentar. Saber ter um nível, não um nível, mas um grau de colocamento na escala da sociedade. Acho que todo mundo precisa refletir sobre isso. Sobre o grau de colocação, sobre o seu grau de colocação na escala da sociedade. Porque existe polícia, existe policial, existe o Supremo Tribunal, existe a lei de Deus, existe pessoas pobres, eu respeito todos, ou pelo menos tento respeitar. Só que você não vai no Papa, por exemplo, no Papa, e vai falar qualquer coisa, né? Mas também não vai num policial e falar qualquer coisa. Como não vai numa pessoa de classe assim, abaixo do padrão, eu tô treinando para falar mais certo, mais correto, abaixo do padrão, e ofendê-la. Mas essas vozes são chatas. Então também vamos pensar um pouco. Eu tô sem o que falar. Mas eu já vivi muita coisa.
com a esquizofrenia. Algumas eu esqueci, outras eu lembro, outras eu esqueço, depois lembro, outras eu lembro, depois esqueço. Mas pensando assim, se você vivesse um dia, o que você faria? Você viajaria, conhecer o mundo, porque esse é o ponto. O meu problema, eu vivo uma dificuldade de pensar que eu vou ter um fim de vida rápido. Então eu tento fazer as coisas rápidas, com certos graus, certas ênfases. Mas também, por outro lado, tem um lado de mim que gosta de fazer as coisas refletindo, analisando, pensando. Ai, cara, será que essas vozes não percebem que a gente tem uma vida para viver, tem um caminho para seguir, precisa tomar certas atitudes? O ponto é, será que essas vozes percebem o que fazem? Ou elas simplesmente... O que será que elas querem realmente? Porque mesmo tomando os remédios, eu continuo ouvindo as vozes. Continuo ouvindo as vozes. Aí eu fico perguntando, o que será que elas querem? Sem noção, né? Sem noção, elas. Mas também, por outro lado, eu pensei em fazer um vídeo tentando descobrir o que as vozes querem da esquizofrenia. Mas no meu caso, né? E talvez sirva para alguém. Vai se eu descobrir um jeito de pará-las ou de usar para o meu bem, para o meu benefício, para a minha evolução, para a minha colocação até emocional, física, de saúde, falando de saúde, e até talvez das inteligências. Então é isso. Falou. Eu não sou de pedir like, mas talvez um dia eu peça. Então, tchau, falou.